Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mindset Bíblico. Ok? Hoje o tema é muito forte. Nós vamos falar sobre fé. A fé, o tema desse episódio é: a fé é a lente de alcance que te faz viver. Entenda bem, não é ver nem ouvir, é viver o futuro. Ok? Esse tema foi tirado do livro de Gênesis, do capítulo 22, no verso 6, ok? 5 e 6, que diz assim, o verso 5, tá? Que é a base, diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós, ok? Note uma coisa nesse texto. Abraão não tinha nenhuma expectativa de que, ou pelo menos não era para ele ter, ok? Vamos pensar assim, ok? De que ele voltaria com Isaac, porque se você ler o verso primeiro, Deus está pedindo Isaac em holocausto, ok? Deus pediu e Deus deixa claro quem ele quer. Ele diz para Abraão: o teu filho, o teu único, toma agora o teu filho, verso 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Deus está falando, note bem, a primeira vez Deus fala o teu filho, teu único filho, Isaac. Agora ele dá o nome a que filho que ele quer. A quem tu amas. A quem amas. Então, Deus está falando de forma muito clara qual é o filho que ele quer. Ele quer Isaac, em holocausto. Né? Vai para a terra de Moriá, quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Deus está falando para Abraão que quer o filho da promessa. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Só que olha o interessante. Para que você entenda o que nós vamos aprender nesse mindset, é preciso que você saiba um pouco sobre a história de Abraão. Abraão foi aquele moço que, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele largou tudo e foi. A Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Ok? A fé de Abraão. Ele foi chamado pai da fé. Em Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Essa foi a promessa. Então, note isso. A Bíblia diz que quando Josafá foi falar com Deus sobre uma guerra que supostamente ele estava em desvantagem, ele vai escrever que a Bíblia escreve que quando ele está começando a orar, ele faz Deus lembrar da promessa que ele fez a Abraão, seu amigo. Então olha isso. No livro de Isaías, Deus também está falando de Abraão e ele cita Abraão como seu amigo. Nenhum outro homem na Bíblia conseguiu, nenhum outro nome, pode procurar, meu irmão, nenhum outro homem na Bíblia conseguiu esse título. Agora, por que Abraão conseguiu o título, o status de amigo de Deus? Porque Abraão fez coisas que nenhum outro homem fez para Deus. A primeira é largar toda a vida dele, toda uma vida, e ir em direção a lugar nenhum, porque a Bíblia diz que Deus, quando ele é chamado, Deus fala: para uma terra que eu te mostrarei. Então começa por aí. Fora isso, você vê Deus obedecendo, Abraão obedecendo a Deus em circunstâncias que talvez em nossos dias nós não obedeceríamos, ok? Por exemplo, a Bíblia diz que Sara, mesmo tendo a promessa de que teria um filho, ela sugere a Abraão que se deite com a sua criada, a egípcia Agar. E ele deita, ele vai e ele deita. Quando Isaac nasce, que é novo, que está fazendo aniversário, a Bíblia diz que Sara vê
Ismael, que é um pouco mais velho, brigando com, né, caçoando, né, de Isaac. E ela toma uma decisão, ela diz para Abraão, olha, tira ele daqui com o filho, que ela não vai ficar aqui não, ele não vai ser herdeiro com Isaac não. E aí Abraão fica um pouco desconfortável, a Bíblia diz que ele fica perturbado com aquele pedido de Sara, mas Deus vai lá e fala, olha, não se preocupa, porque o menino também é teu filho, eu vou te fazer dele uma grande nação, eu vou abençoar porque ele também é teu filho, né? E manda ele dispensar, né, Agar e o menino. E eles vão embora, e olha que interessante, tudo debaixo de uma obediência a Deus, ok? Só que quando chega no capítulo 22, Deus fala, agora eu quero teu filho Isaac, a quem tu ama, teu único filho. Está falando do filho da promessa, o único filho que ele tem com Sara, ok? A Bíblia diz que Abraão não retruca, não reclama, Abraão não murmura, Abraão pega o menino e vai sacrificar. Agora olha que interessante, quando chega no pé do monte, do Monte Moriá, aonde o sacrifício será feito, ele fala para o povo, para os moços, né, os servos dele que estavam com ele, fala assim, olha, fica aqui com o jumento, porque só eu e o menino vai subir. E nós vamos subir e vamos adorar. E depois que adorar, preste atenção nisso, nós quem? Ele e o garoto, só subiu eles dois. Voltaremos. Eu te pergunto, como é que Abraão sabia que ele ia voltar com Isaac? Isso é muito forte, meu irmão. Era a fé que Abraão tinha em seu Deus. Era a fé que Abraão tinha que fez com que ele enxergasse o futuro. Você quer ver? No livro de João, Jesus, né, vai falar que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Ok? Porque ele está se referindo, note bem, quando Jesus fala isso, Jesus está se referindo exatamente ao dia que Abraão iria sacrificar Isaac e encontrou aquele cordeiro. Aquele cordeiro se tornou o cordeiro do sacrifício. Ok? E por causa disso Abraão se alegrou. Por que Abraão se alegrou? Abraão se alegrou porque ele não precisou matar Isaac. Então o cordeiro tomou o lugar de Isaac no sacrifício. Então olha que interessante isso. Abraão conseguiu ver um futuro, não apenas, entenda bem, eu estou me referindo a um futuro próximo. Note que eles subiram, Abraão chegou a amarrar Isaac, mas na hora que levantou o cutelo, diz a Bíblia, o anjo bradou e disse, não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a mim e obedece a minha voz. Agora veja bem, ou seja, depois disso, a Bíblia fala que ele olha e vê um cordeiro preso nos arbustos, e aí ele sacrifica aquele cordeiro, e por isso ele se alegrou. E voltou, desceu. Quando Abraão desce com Isaac. Então eu estou falando de futuro próximo. Agora, Jesus está falando que ele viu um futuro muito, muito mais distante. Né? Ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Querido, olha o poder que a fé verdadeira tem de ver o futuro. Né? Existe um pastor americano que disse uma frase que é usada por muitos pastores aqui no nosso país, que ele diz o seguinte, eu vi o futuro e escolhi viver lá. Isso é muito forte. Muitos pastores da nossa geração aqui usam essa frase, porque é uma frase que é para tirar o fôlego, é de tirar o fôlego, meu irmão. É muito forte. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue enxergar o futuro. Deus, ele consegue ver o futuro. Você quer ver um exemplo legal disso? No Salmo 139, fala que Deus é aquele que faz, ele tece, ele consegue tecer os ossos de um bebê ainda no ventre. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia diz que Deus, ele está fazendo do nada tudo. Ok? Um outro ponto importante diz que o dia do nascimento e o dia da morte
está escrito em seu livro. Então note bem, para que você entenda o que esse mindset bíblico vai trazer para você é o seguinte. Quando Deus está olhando para a vida de alguém, ele vê como uma foto. Por que como uma foto? Vou te explicar por quê. Porque nessa mesma foto está o dia do nascimento, né? Tá o dia que ele foi gerado, então tá que ele foi concebido, tá? O momento de gestação e o dia do nascimento. Porém, nessa mesma foto tá todos os dias daquele bebê e também o dia da sua morte. Ok? Então, numa foto, Deus tem passado, presente e futuro como num só momento. Porque o nosso Deus, ele é eterno, ele não está preso a tempo. Então, para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus não tem futuro. Agora, eu e você, que somos fadados ao tempo, limitados ao tempo, pelo tempo, a gente vê a vida de alguém como uma fita, sabe? Como um filme. Então é um vídeo, é como se fosse um vídeo. Então não dá para você ver tudo ao mesmo tempo. Se você quiser ver o final, você tem que adiantar. Esse é o processo natural de você ver o final de um vídeo. Só que com a nossa vida, ou com a vida de alguém, a gente não consegue adiantar, ou muito menos voltar atrás. A nossa vida é fadada ao hoje, ok? Mas quando temos fé, a gente consegue enxergar o futuro. Abraão fez isso. Guarde isso no seu coração. Abraão conseguiu fazer isso. Abraão, ele disse, eu vou com o menino, vou adorar e voltarei. Você quer ver um ponto interessante, um negócio interessante? Paulo vai falar à igreja de Roma. Quando Paulo vai falar à igreja de Roma, olha o que a Bíblia diz. Paulo está falando aos romanos, ok? A Bíblia diz o seguinte no capítulo 4 do livro de Romanos, ok? No versículo 17, diz assim, ó. Vamos ler do versículo 16 para você entender melhor sobre quem Paulo está falando e do que, tá? Diz assim, ó, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Ok? Aí o verso 17 diz assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, essa é uma virtude do nosso Deus. Essa é um atributo do nosso Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, para ele não tem futuro, não tem presente, não tem passado. Para ele as coisas que ainda não chegou para nós, para ele já é. Ok? Então a gente precisa entender isso. E os seus servos precisam entender esse segredo. Se você é discípulo de Jesus, ok? Você precisa entender que você pode ver o futuro. Você pode crer no futuro como se ele estivesse acontecendo hoje. Amém? Então olha que interessante. Abraão está exercendo esse dom, esse poder da fé naquele momento. Ele está dizendo, olha, eu vou subir, eu vou adorar e voltarei com o garoto. Ah, meu irmão. Aí Jesus vai falar, vai dizer que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Jesus está se referindo exatamente nesse ponto da vida de Abraão. Ok? No momento que ele subiu no monte em Moriá para sacrificar Isaac. Que terminou ele não sendo sacrificado porque um cordeiro, o cordeiro preparado por Deus para o sacrifício, tomou o lugar de Isaac. Tomou o lugar do seu filho. Ok? Tomou o lugar do representante de uma grande multidão de pessoas. Isso é sobrenatural. Isso é extraordinário. Você quer ver outro ponto importante? Quando Josué está prestes a atravessar o Jordão para chegar em Jericó, a Bíblia fala que no livro de Josué, capítulo 3, verso 5,
que ele chega para o povo e fala assim, ó, santificai-vos, porque amanhã, ouça bem, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ok? Isso é muito forte. Por quê? Porque Josué está declarando em um dia um decreto de conquista e de maravilhas para o dia posterior. Ele está dizendo que amanhã grandes maravilhas acontecerá. E aconteceu. O Rio Jordão se abriu, a muralha desmoronou, eles conquistaram a terra, Deus fez grandes coisas, e o amanhã de Josué foi uma bênção. Por quê? Ele conseguia, pela fé, enxergar o que Deus faria dali a alguns dias. Querido, nós precisamos exercitar essa fé. A fé é uma lente de alcance que te faz viver o futuro. Isso é extraordinário, porque se você entender esse segredo, você nunca mais sofre pelo que você está passando hoje. Se você entender esse segredo, você nunca mais vai chorar, vai sofrer, vai se desesperar por aquilo que você está enfrentando hoje. Ah, olha, pastor, mas hoje está difícil, meu irmão. Amanhã será melhor. Amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Sabe, a gente aprende isso quando a gente vê Davi. Quando Davi vai matar os 5 gigantes, ele chega, né? Os 5 gigantes, entenda bem, tem um episódio nosso aqui, o segundo episódio. Tá? Aqui já fica a dica, se você quer saber sobre esse mistério aqui dos 5 gigantes de Davi, né? Você vai assistir o episódio número 2, ok? Acredito que é isso mesmo, episódio número 2, que é as 5 pedras de Davi, ok? Davi pegou 5 pedras porque ele sabia que tinha que matar 5 gigantes. Por isso ele pegou 5 pedras. Ah, mas por que ele não matou? Ele não matou porque quando ele derrubou o primeiro, os demais ficou com medo e fugiu, né? Se entregou, ok? Não quis enfrentar o menino porque o menino era bom de estilingue, de funda. Amém? Então ele matou só um, mas depois você vai ver, escuta o episódio que você vai aprender. Amém, meu irmão? Então, quando Davi foi matar os 5 gigantes, é curioso porque ele não se preocupou com o tamanho do gigante, ele se preocupou em saber o que ele ia ganhar. Ele fala, o que será dado a quem matar esse incircunciso? Então, veja bem, ele se refere a não o fato, ao processo de matar, de extermínio do gigante. Mas ele fala a recompensa, ele foca na recompensa, ou seja, ele está vendo o futuro, ele está vendo, olha, eu vou ganhar. Agora, o que eu vou ganhar quando eu matar ele? Será que vale a pena? Então ele está avaliando o futuro e não o presente, porque o presente dele, ele sabia qual que era. Está entendendo ou não? Nós precisamos ter esse feeling, nós precisamos entender esse segredo. Nós precisamos viver como Davi viveu, ok? Como Josué viveu. Ok? Como Abraão viveu. Isso é extraordinário, querido. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender esse segredo. A fé nos faz viver o futuro. Você quer ver que a Bíblia se importa com o futuro que você espera? A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual anseio. Eu estou lendo aqui, eu estou se recitando a tradução NVT, nova versão transformadora, ok? Diz o futuro pelo qual anseiam. Isso é muito forte. Por quê? Vou te explicar. Querido, Deus está falando que há um futuro que você espera e é esse que Ele quer fazer. Está entendendo? Agora, se você não consegue acreditar nesse futuro, muito menos Deus fará aquilo que você não acredita. Porque você só vai viver aquilo que você acredita que pode viver. Porque aquilo que você acredita que pode viver é isso que você está determinado, aquilo que você está habilitado a viver. Nós precisamos entender esse segredo. Quando Josué diz, olha, amanhã o Senhor fará maravilhas, ele está abrindo um portal para que o povo viva as maravilhas que Deus pode fazer na vida deles. Quando Abraão diz, olha, eu vou lá com o moço aqui em Isaac, é o filho dele,
eu vou lá com o moço, depois que nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos descer. Ele abre um portal para que o garoto não morra, apesar dele ter amarrado, dele ter preparado a lenha, dele ter amarrado Isaac, dele ter levantado o cutelo. Eu acredito que Abraão, até aquele momento, ainda acreditava que ainda que ele tivesse que matar o menino, Deus o ressuscitaria e voltaria. Você vê quando Paulo vai falar no livro de Romanos, sobre esse ato, ele diz, olha, é o Deus pela... olha o que ele fala no versículo 17 do capítulo 4 do livro de Romanos. Ele diz, ó, como está escrito, por parte de muitas nações te constituí, pelo qual, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Ou seja, Abraão tinha convicção que Deus ressuscita morto. Por que Abraão tinha essa convicção, meu irmão? Aí eu já não consigo te explicar. Porque até aquele momento Deus não tinha ressuscitado ninguém. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Isso é sobrenatural. Você quer ver? Existe uma história de um homicídio, que é o homicídio do irmão que matou o outro, Caim e Abel, né? Só que a Bíblia fala que o irmão que morreu, ele ficou morto. Não houve ressurreição. Deus não ressuscitou ele. Agora, o curioso aqui é que Abraão conseguiu acreditar que Deus poderia ressuscitar Isaac se ele permitisse que ele o matasse. Oh, querido. E a prova está aqui. Ó. Paulo está falando. E chama as coisas que não são como se já fosse. Está entendendo ou não? Então, é necessário nós treinarmos, exercitarmos essa fé. A fé que prepara o futuro. Aleluia. É a fé que faz visível um futuro sonhado. Oh, meu irmão. É o que Deus está falando no livro de Jeremias 29:11. Para vos dar o futuro pelo qual anseiam. Nova versão transformadora, NVT. Ok? Nós precisamos entender esse segredo. Nós precisamos entender esse mindset. Esse mindset bíblico, meu irmão, é para fazer com que você nunca mais se preocupe com hoje. Ok? Tem um episódio nosso que o tema é Nós só temos o hoje, é verdade. Porém, quando se trata de fé, ouça bem, se você ouvir esse episódio, eu não lembro agora o número do episódio, tá? Mas o tema é esse, nós só temos o hoje. Ok? E esse episódio, ele traz uma alusão ao ponto do nível de comportamento. Porém, tem um momento nesse episódio que eu digo, você precisa se comportar hoje como alguém que você quer ser amanhã. De novo, esse episódio aqui, episódio número 23, ok? Foi citado lá. Por quê? Porque, entenda bem, você só consegue se comportar hoje como alguém que quer ser amanhã se você acredita que amanhã você vai ser quem você sonha ser. Ok? Então é necessário que você entenda esse segredo. É necessário que você entenda esse mistério. É o mistério da fé que te faz viver o futuro. Ok? Nós precisamos entender esse segredo e praticar essa fé. É a fé que te leva além do tempo. Oh, meu irmão, isso é muito forte. Vou subir, vou adorar e vou descer com um menino. Josué vai dizer, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio, no meio de vós, sobre a nossa vida. Ah, meu irmão, eu penso que a cada dia, antes de dormir, você tem que falar santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. 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 Aleluia. Querido, isso é muito forte, isso é poderoso. Isso é poderoso, poderoso, poderoso. Nós precisamos entender esse segredo, esse mindset. Exercite essa fé, adote essa fé, viva essa fé. Pratique essa fé. A fé de viver o futuro. Porque quando assim você conseguir, note, você não vai mais sofrer por causa do hoje. Ah, mas hoje está machucando, hoje está doendo. Ah, hoje está difícil, hoje está complicado. Meu irmão, não sofra, amanhã será melhor.
E aí nunca mais você terá um dia ruim. Sabe por quê? Porque quando amanhã chegar vai ser bênção e você vai profetizar para o outro dia. O outro dia vai ser bênção e quando amanhã chegar vai ser bênção porque você já profetizou no dia anterior. E assim vai acontecer a cada momento, a cada instante, a cada dia na tua vida. Que você não perca a esperança. Que você viva de fé em fé e de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o Mindset Bíblico de hoje. E que você seja abençoado. Partilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso, que tem perdido a esperança em Deus, a esperança no futuro. Não acredita que pode ser melhor. Em nome de Jesus, pode sim. Eu tenho certeza que você será abençoado quando você fazer conhecido esse mindset na vida de alguém. Eu quero fazer 2 pedidos. O primeiro é, se você está nos ouvindo no YouTube, meu querido, eu te peço encarecidamente, curta o nosso vídeo, né? É um vídeo aqui no YouTube, a gente coloca aí umas imagens para ficar rodando, porque a gente não tem toda a aparelhagem necessária para fazer um vídeo de alta qualidade. Por isso a gente coloca o nosso áudio do podcast com uma imagem aí para que você fique vendo enquanto ouve, ok? Curta esse vídeo, porque quando você curte o nosso vídeo, o YouTube envia para mais pessoas. Então a gente pode alcançar mais pessoas com um mindset como esse, ok? Segundo, então curta, se inscreva no nosso canal. Segundo, se você está ouvindo num aplicativo de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, ok? Printa a tela agora, printa a sua tela e manda para os seus amigos no WhatsApp, posta nas suas redes sociais, no seu story do Instagram, do Facebook, para que outras pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, amém? E que Deus venha abençoar cada vez mais pessoas em nome do Senhor Jesus. E já aproveito e faço o convite para você nos seguir lá no TikTok, amém? O Mindset Bíblico está no TikTok, olha que bênção, ok? E meu irmão, é impressionante, a gente criou o perfil há pouco tempo e nós já estamos já com quase 500 seguidores, amém? Tá uma benção. A gente posta vídeo, por exemplo, esse episódio, a gente vai fazer o vídeo dele e vai lançar lá. Só que o vídeo lá no máximo de 3 minutos, a não ser que faça live, que a gente ainda não está com a sequência de live como a gente quer estar, amém? Por enquanto a gente ainda não tem isso, tá? A gente não está fazendo live, mas em breve a gente vai começar a fazer, ok? Então pedimos a sua ajuda nesse sentido para que a gente venha ficar mais conhecido e alcançar mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. São mindsets, meu irmão, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de pessoas em nome de Jesus e você pode fazer parte disso, amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, porque todos os dias, né, a gente tem falado aqui desde o dia 1º, todos os dias a gente está com insight, é coisa rápida, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos no máximo. Esse daqui a gente já está com 28 minutos, porque é o episódio completo, ok? Esse aqui é mais completo, é robusto, né? Então você vê que o conteúdo é mais longo, mais aprofundado. Mas diariamente, nos dias que a gente não tem episódio completo, a gente está com um insight e tem sido bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Então que Deus te abençoe e até o próximo Mindset Bíblico em nome de Jesus. Tchau, tchau.